Eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história da escritora, poetisa, cantora e compositora que enfrentou muitas dificuldades em sua vida, se tornando uma das figuras mais importantes da literatura brasileira, Carolina Maria de Jesus. Sua história é um símbolo de resistência e superação, marcada principalmente por sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada, um retrato poderoso da realidade das periferias e das desigualdades sociais. Mas antes de começarmos a contar sua história, não esquece de deixar o seu like agora no começo do vídeo, que ajuda bastante na divulgação, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser contribuir com o meu trabalho, com o quadro do Mulheres na História, com o nosso canal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Apoia-se e também o meu Pix, caso você queira contribuir. Dito isso, bora pra nossa vinheta. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural. Aos 7 anos, sua mãe a colocou na escola, depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu pagar pelos seus estudos. Ela interrompeu o curso no segundo ano, tendo já aprendido a ler e escrever e também desenvolvido um gosto pela leitura. Entre 1923 e 1929, sua família, que trabalhava na lavoura, migrou para diversas cidades, incluindo Lajeado, Franca e Conquista, antes de retornar para Sacramento. Para vocês terem noção como que era a realidade naquela época, durante esse período, a Carolina e a mãe dela foram presas sob a acusação de feitiçaria, pois Carolina sabia ler e escrever, o que era incomum para mulheres negras naquela época. Em 1937, após sua mãe falecer, Carolina se mudou para São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica na casa do cardiologista Euriclides de Jesus Zerbini, médico precursor da cirurgia de coração no Brasil, que permitia a Carolina ler os livros de sua biblioteca nos dias de folga. Em 1947, Carolina foi morar na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Em 1949, ela deu luz ao seu primeiro filho, João José de Jesus, o que infelizmente fez com que ela perdesse o seu emprego e começasse a trabalhar como catadora. Carolina construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel, a fim de conseguir dinheiro para sustentar sua família. Teve ainda mais 2 filhos, José Carlos de Jesus, nascido em 1950, e Vera Eunice de Jesus, nascida em 1953. Carolina nunca quis se casar para não ter que se submeter aos homens. Seus 3 filhos nasceram de relações diferentes e não planejadas. O primeiro foi com um marinheiro português, que a abandonou grávida. O segundo com um comerciante espanhol, de quem infelizmente se separou por conta de traições. E o terceiro com um empresário brasileiro, que se separou por conta de agressões e humilhações. Criou e registrou os filhos sozinha em São Paulo. E desde cedo incentivou neles o gosto pela leitura. Para sustentá-los, além de escrever e vender livros, ela também trabalhou como catadora de recicláveis, faxineira, lavadeira e professora de alfabetização. Apesar das dificuldades, ela nunca abandonou o seu amor pela leitura e pela escrita, registrando em um diário o cotidiano da favela, enquanto fazia suas reflexões sobre a sociedade. Ela dizia que não queria ser escritora, mas escrevia porque o sofrimento a obrigava. Nos cadernos que encontrava nas suas reciclagens, escrevia seu cotidiano na favela. Ela geralmente guardava cadernos que ela encontrava no meio da reciclagem. Chegou a ter mais de 20. Um desses cadernos, um diário que ela tinha começado a escrever em 1955, deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada. Em 1958, ela escreveu o seguinte em seu diário: no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Carolina definia a fome como amarela. Era uma forma de ilustrar o estado de dor e sofrimento que tanto ela quanto outros moradores da favela vivenciavam por conta da escassez de comida. A cor amarela, muitas vezes associada à palidez, ao enfraquecimento físico, era uma forma simbólica de representar a fome que não ataca apenas o corpo, mas também a dignidade das pessoas. Ela dizia: eu sou negra, a fome é amarela e dói muito.
No mesmo ano que ela escreveu isso, o jornalista Audálio Dantas a conheceu e ele descobriu seus cadernos, repletos de relatos sobre a vida e o cotidiano na favela. Impressionado com sua escrita, Dantas ajudou Carolina a transformar o seu diário em um livro. Foi então que, em 1960, foi lançado oficialmente o livro Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Um relato cru e impactante sobre o cotidiano dos moradores da favela do Canindé. Teve uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, que esgotaram em uma semana. Desde então, já vendeu 1 milhão de cópias, traduzido para mais de 14 línguas e distribuído em mais de 40 países, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Mas o que fez esse livro tão famoso? Eu vou ler algumas partes aqui para você entender. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Em outro momento, ela fala o seguinte: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Ela ainda disse o seguinte: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Infelizmente, após o seu sucesso, Carolina ainda teve que enfrentar a revolta dos seus vizinhos que acharam que ela expôs a realidade deles nos seus livros, sem autorização. Até que alguns moradores jogaram nela e nos seus filhos o conteúdo dos seus pinicos. Isso porque ela descreveu a favela como o recanto dos vencidos, o depósito dos incultos. Em 1960, ela recebeu uma homenagem da Academia Brasileira de Letras e também da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Depois do sucesso de Quarto de Despejo, Carolina mudou-se para Santana, também na zona norte de São Paulo. Em 1963, ela publicou de forma independente Pedaços de Fome e Provérbios. E em 1969, ela conseguiu se mudar para Parelheiros, na zona sul de São Paulo, buscando mais tranquilidade. Lá, morava com os 3 filhos e vivia uma vida simples. Sua casa, modesta e de cor abóbora, ficava em um terreno próximo a uma estrada de terra. Carolina cultivava milho e hortaliças, e às vezes vendia frutas no mercado local. Infelizmente, pouco depois da mudança, ela parou de receber direitos autorais e precisou complementar a renda catando garrafas e papéis, como sempre fez na favela do Canindé. Embora vivesse melhor que antes, a sua situação financeira continuava precária, apesar do sucesso internacional dos seus livros. Com o tempo, Carolina continuou a enfrentar dificuldades financeiras e acabou caindo no esquecimento. Foi então que, em 13 de fevereiro de 1977, Carolina Maria de Jesus faleceu em Parelheiros. No ano anterior à sua morte, Quarto de Despejo foi relançado pela editora Ediouro, reacendendo o interesse por sua obra. Mas foi só a partir de 1990 que Carolina foi descoberta como uma figura essencial da literatura brasileira. Em 1999 foi escrito o livro Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, de José Carlos Sebe Monmerrey e Robert Levine, que contribuiu para o novo interesse em sua história. Seus escritos passaram a ser amplamente estudados, sendo reconhecida como precursora da literatura periférica no Brasil. E atualmente, Carolina Maria de Jesus é considerada uma das autoras negras mais importantes da história do nosso país. Seu livro Quarto de Despejo continua sendo reeditado e estudado por milhares de pessoas, consolidando sua relevância literária histórica. Porém, nos dias atuais, suas filhas e netas continuam travando a mesma batalha que Carolina travava em 1950, a fome. Elas pedem ajuda financeira para continuarem sua vida e seguirem em frente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês acessarem sobre isso. E sobre a história da Carolina, o seu legado continua vivíssimo, inspirando novas gerações de escritores e escritoras periféricas. E aí, você já conhecia a história da Carolina de Jesus? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser contribuir com o meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link do Apoia-se e também o meu Pix, caso você queira contribuir. É isso, até o próximo vídeo.